Queridos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa Escola Bíblica Dominical, lição de jovens, aqui da Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. A Academia de Pregadores tem um curso que você procura e que você precisa, um curso para abençoar a sua vida. Então, se você não é o nosso aluno, as aulas de escola dominical são gratuitas, não é? Presente da Academia de Pregadores para todos vocês, para todos nós, digamos assim. Mas você pode se inscrever na plataforma, tem promoções especiais que estão disponíveis a todos aqueles que querem aprender um pouco mais da palavra de Deus. Estamos estudando a lição dos jovens, primeiro trimestre de 2022. E na aula de hoje estudaremos a lição de número 10 do dia 6 de março. O título da lição é Jesus, o bom pastor. Jesus, o bom pastor. Como nós já falamos aqui desde o início, Jesus usa 7 vezes a expressão eu sou no evangelho escrito por João. E aqui ele vai dizer eu sou o bom pastor. É artigo definido, o bom pastor. Jesus não é um bom pastor, ele é o bom pastor. E a gente compreende, ao estudar a cultura neotestamentária e veterotestamentária também, ou seja, a cultura do Antigo e a cultura do Novo Testamento, nós aprendemos que quando Jesus fala sobre ser o bom pastor, aliás, o povo que estava ouvindo isso tinha uma visão muito clara, porque era uma atividade muito comum entre eles naquele tempo. Salmo 23, por exemplo, Davi escreve falando que Deus é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa compreensão era muito solidificada na mentalidade judaica. Então Davi escreve dizendo que Javé, Yahweh ou Jeová é o meu pastor. E agora Jesus também vem e se apresenta como o bom pastor. E nós aprendemos aqui, já estamos na nossa 10ª aula, já caminhando para o final do nosso trimestre. Semana que vem a gente já tem a antepenúltima lição. E nós aprendemos durante esse trimestre que no evangelho escrito por João, Jesus ele faz declarações que mostram que ele é como o próprio Pai. E ele diz também isso aos discípulos: eu e o Pai somos um. Vamos ao texto principal, que está em João capítulo 10 e versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É interessante isso, né? Quando Jesus diz assim, eu sou o bom pastor. Ele faz uma afirmação. Aí a gente perguntaria para ele, por que que o senhor é o bom pastor? Como é que o senhor prova que o senhor é o bom pastor? Aí ele diz, o bom pastor dá a sua... Opa, deixa eu colocar um negócio bonitinho. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus está dizendo o seguinte, todos os pastores que vocês conhecem cuidam de ovelhas. Todo pastor que vocês conhecem cuidam de ovelhas. E cuidam bem. Jesus não está nem falando aqui dos que cuidam mal. É como se ele estivesse dizendo isso. Todos os pastores que vocês conhecem cuidam de ovelhas e cuidam bem. Eu, porém, isso é uma diferença, dou a vida. Jesus não só cuida das suas ovelhas, Jesus dá a vida por elas. Isso é mais do que cuidado, isso é entrega. Isto é entrega, entrega total. Entrega total. Mais do que cuidar, Jesus entrega a vida pelas suas ovelhas.
Que aprendizado glorioso. Eu sempre ensino para os meus filhos que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer de coração inteiro. Por exemplo, quando eu venho gravar as aulas aqui na Academia de Pregadores, aqui tem o irmão Genilson, o irmão André, que fazem os cortes da gravação, e eu venho de coração inteiro. A gente vem e está aqui de coração inteiro. São horas e horas e horas de gravação, de estudo. Eu costumo dizer que o tempo que eu demoro para estudar cada lição é maior do que o tempo de gravação. E a gente fica aqui dias estudando, gravando. Às vezes eu falo que a gente entra para o estúdio e fica aqui confinado. Chove lá fora, faz sol e a gente nem sabe. Costuma a gente entrar aqui, tá sol, quando a gente sai já tá chovendo, ou vice-versa. Mas por que que a gente faz isso? Porque a gente faz de coração inteiro. Ah, Anderson, então você é o melhor professor? Não, isso é só a minha obrigação. E Jesus falou que se nós fizermos isto, nós ainda seremos chamados de servos inúteis, porque fizemos o que foi nos mandado. A gente tem que ir além disso. Então, tudo que você fizer, faça de coração inteiro. É isso que Jesus está falando aqui, ó. Eu sou o bom pastor. Todo pastor que vocês conhecem cuida das ovelhas. Eles cuidam. Eu não. Eu dou a vida pelas ovelhas. Ou seja, ele é diferente porque ele dá a vida. Isto é uma entrega total. Nós precisamos aprender com Jesus em tudo. Porque as pessoas olham para isso aqui e pensam, não, são só questões espirituais. Não. Quando você estiver no seu trabalho, esteja de coração inteiro. Quando você estiver num lazer com a sua família, esteja de coração inteiro. Quando você estiver praticando qualquer atividade da vida ministerial, faça isso de coração inteiro. Se você está na faculdade, esteja de coração inteiro. Tudo que você fizer, faça de coração inteiro, porque Deus vai prosperar. Resumo da lição. Como pastor, o Senhor Jesus Cristo não apenas protege o rebanho, mas dá a vida por ele. Pronto. Foi o que nós acabamos de frisar muito aqui. Texto bíblico está em João capítulo 10, versículos 11 ao 18, que nos diz o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, Jesus está mostrando, olha. Jesus está falando que é o bom pastor e está falando que não é. E ele está dizendo, aquele que não é o bom pastor é o mercenário. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. Porque o mercenário está fazendo só por dinheiro. Ele não faz por amor. E quem faz por amor não compromete, não expõe a sua vida ao risco. O lobo vem e ele fala, eu arriscar minha vida para defender a ovelha? Não, 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 não. Ele rapa fora, corre. Lá em Minas a gente fala, monta no 18, foge. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário. Ele só faz por dinheiro. Não tem cuidado das ovelhas. Aí Jesus repete, eu sou o bom pastor. Aí ele está dizendo, além de dar a vida pelas ovelhas, e eu sou o bom pastor porque eu dou a vida pelas ovelhas, eu sou o bom pastor porque eu conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas sou conhecido. Sabe o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando de relacionamento. Relacionamento. Eu conheço as ovelhas, mas das minhas ovelhas sou conhecido. Jesus está dizendo assim, eu tenho um relacionamento com elas. Isso é ser o bom pastor. Relacionamento é tudo na Bíblia, tudo. Assim como o Pai conhece a mim, também eu conheço o Pai. Olha, Jesus fala do relacionamento dele com as ovelhas, mas fala do relacionamento dele com o Pai. Só isso aqui dá para a gente fazer um seminário para obreiros.
Os obreiros têm que ter um bom relacionamento com as ovelhas. Mas o bom relacionamento do obreiro com as ovelhas e das ovelhas com o obreiro tem que estar ligado ao relacionamento que ele tem com Deus e que Deus tem com ele. Jesus está falando assim como o Pai me conhece. Ele nem fala primeiro assim como eu conheço o Pai. Ele fala assim como o Pai me conhece. Sabe por que tem obreiros que não conseguem ter um bom relacionamento com as ovelhas? Porque o Pai não o conhece como pastor. Talvez é porque ele é mercenário. Só talvez. Mas isso é para um seminário para obreiros, né? Eu também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus está falando o seguinte, só pode dar a vida pelas ovelhas se tiver um bom relacionamento com o Pai, se for conhecido do Pai e conhecer o Pai também. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz. Jesus está falando da gente, ó, de nós que estamos aqui hoje. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Jesus está dizendo, ninguém vai me matar, gente. Eu é que entrego a minha vida e torno tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Jesus está dizendo, eu tenho poder porque o meu Pai me deu este poder. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado importante para vocês. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil.
primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre o aprisco de Deus. O aprisco de Deus. E o comentarista vai tratar sobre a abrangência da mensagem no primeiro parágrafo. E ele deixa claro o seguinte: essa mensagem, essa grande mensagem, não é dirigida apenas a Israel, mas a toda a humanidade, apresentando Cristo como pastor que tem um cuidado especial por todos que ouvem a sua voz e o seguem. Ou seja, Jesus deixa claro que ele vai agregar outras ovelhas e que será um só rebanho. Jesus não tem dois rebanhos. Jesus está falando, ó, o rebanho aqui é o rebanho judaico. Eu vim para vocês, mas eu tenho outras ovelhas também. Aqui é a plenitude do plano salvífico. Plenitude, a amplitude do plano salvífico. Segundo parágrafo, o fracasso dos pastores de Israel. Aí Jesus também deixa claro que, principalmente, os reis que vieram antes dele foram maus líderes. Quando se refere a todos quanto vieram, Jesus está denunciando os maus líderes de Israel, especialmente o período da monarquia, especialmente o Reino do Norte. A gente sabe disso muito bem, especialmente o Reino do Norte. Todos os que vieram antes dele foram mercenários. Aí depois o terceiro parágrafo, o comportamento das ovelhas. O comportamento das ovelhas. Jesus diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz. O comportamento das ovelhas depende do relacionamento que o pastor tem com elas e que elas têm com o pastor. Isso vai ditar o comportamento. Jesus está dizendo assim, eu já me apresentei a elas, elas são as minhas ovelhas e elas verdadeiramente me conhecem. E quando elas verdadeiramente me conhecem, elas ouvem a minha voz e sabem que sou eu quem estou falando. Segundo parágrafo, dou a minha vida. Segundo ponto, aliás, né? Dou a minha vida. No primeiro parágrafo, o comentarista trata sobre a abnegação de Jesus. O que é abnegar-se? É abrir mão daquilo que beneficia a si próprio. Alguém abnegado é alguém que se volta para o propósito. É alguém que vive o propósito, que abre mão daquilo que é direito seu só para viver o propósito. Isso significa que Jesus não foi preso antes de que chegasse a sua hora, da qual vinha falando desde o começo. Nós já tratamos aqui diversas vezes sobre Jesus como Senhor do tempo. E ser abnegado, viver o propósito, é viver o tempo de Deus também. Então, Jesus iria entregar a sua vida na hora certa. Ele não iria morrer antes do tempo proposto para isso. Segundo parágrafo do segundo ponto, esvaziou-se de si mesmo. Aqui não tem como a gente pensar em outra coisa a não ser Filipenses capítulo 2. Quando Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma humana. E sendo achado na forma de servo, a si mesmo se humilhou até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o esvaziamento de Cristo, a submissão de Cristo é o modelo para a nossa submissão à vontade de Deus. Este é o modelo para a nossa submissão à vontade de Deus. A glória de Cristo, ele se humilhou e foi exaltado pelo Pai. Aí o comentarista fala aqui sobre Lúcifer, que tentou usurpar a glória de Deus. Eu gosto sempre de citar Babel, a Torre de Babel. Porque os homens da Torre de Babel disseram assim, façamos uma
façamos para nós construamos uma cidade, façamos uma torre que o topo toque no céu, façamos o nosso nome célebre. Eles falaram sobre isso, façamos o nosso nome célebre. Ou seja, eles quiseram se exaltar e Deus os abateu. O que eles precisavam era se humilhar e Deus iria os exaltar. Ó, essa profunda humilhação o credenciou a receber todo o poder e glória, não somente no céu, mas também na terra e debaixo da terra. A exaltação que nós precisamos, ela vem de Deus. Tiago nos escreveu dizendo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte. Quando Josué assumiu a liderança do povo, Deus falou com Josué assim: hoje começarei a engrandecer-te diante de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Deus tem prazer em engrandecer os seus servos diante das pessoas, mas é Deus que faz isso. Deus falou com Abraão: abençoar-te-ei grandemente e engrandecerei o teu nome. Deus tem prazer em fazer isso. Nós só precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus e deixar que Deus faça. Terceiro ponto, um só rebanho. Primeiro parágrafo, o cumprimento escatológico. Então, há todo um prenúncio de glória para o reino do Messias. Os profetas falaram sobre isso. Ezequiel profetizou: e levantarei sobre elas, ou sobre as ovelhas, um pastor só, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar e lhes servirá de pastor. Então, há todo um cumprimento escatológico, profético, desse pastoreio de Cristo sobre a igreja. Judeus e gentios, já falamos disso aqui. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele fala que Jesus derrubou a parede de separação que estava no meio, porque no templo em Jerusalém havia uma parede de separação, e dessa parede para frente gentios não passavam, era só judeus. Aí Paulo diz assim: ele derrubou a parede da separação e de ambos os povos fez um, judeus e gentios reunidos, e o cumprimento futuro disso, que se dará principalmente no reino milenial, quando Cristo estiver governando o mundo. E nós já sabemos que isto é uma realidade nos nossos dias. A igreja é composta hoje de homens e mulheres, de todas as línguas, tribos, povos e nações. Estamos todos reunidos e brevemente iremos encontrar com o Senhor nas nuvens para estar com o Senhor para sempre. Queridos, na aula que vem, estudaremos a nossa antepenúltima lição. Vamos tratar sobre o sétimo sinal, que é a ressurreição de Lázaro. E vamos entender a amizade de Jesus com Lázaro, o que era Betânia, o que foi Betânia no ministério de Jesus. E vamos entender que Jesus faz algumas coisas estratégicas também, ao esperar 4 dias para ir na casa de Lázaro, seu amigo, para lhe ressuscitar. Deus te abençoe, um grande abraço e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros.
Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.